Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou dar início aqui ao nosso webcast, tá? Sei que todos estavam curtindo a música aí, mas eu vou atrapalhar para dar início aqui. Então vamos lá, espero que todo mundo esteja bem. E acho que logo essa onda vai passar e a gente vai voltar com tudo. Bom, me chamo Antônio, eu trabalho na Tembu como gerente da área de pré-vendas e também participo como arquiteto de soluções, né? Pensando muito nesse mundo de dados, né? Então, hoje, dentro desse webcast, só um aviso, né? Eu acho que depois, ao término do webcast, a gente vai mandar a gravação e se alguém entrou e não havia realizado previamente a inscrição, né, coloca o e-mail aí dentro do chat que depois o Gabriel compartilha o material com todos. Então, dentro da agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre data-driven, né, o que é, como se tornar, como implementar esse novo mindset. A gente vai trazer alguns cases e como a Tembu pode ajudar, né, nessa jornada de implementação data-driven. Se vocês tiverem alguma dúvida aí ao longo da apresentação, pode colocar no chat ou no final também, se tiver algum ponto para colaborar ou uma dúvida, fique à vontade também para entrar em contato com a gente, para a gente poder fazer um bate-papo bem interativo. Tá? Então, por definição, né, o que é ser data-driven acaba sendo um adjetivo que qualifica processos orientados a dados. Né? Então, a gente escuta muito falar, né, hoje em dia, é um tema aí que está bem em alta, né, nos últimos tempos, que já remete muito a essa questão de tomar decisão, né, orientada a dados. Então a gente vai ver, a gente tem visto já muito isso no dia a dia, né, as empresas cada vez mais estruturando aí as suas esteiras de desenvolvimento para cada vez mais rápido a gente poder disponibilizar o dado e entregar isso, né, para o time de negócio, para o time de inteligência de dados, seja cientista de dados, analista de dados, poder consumir essas informações e tirar aí seus insights. Acho que um grande ponto é que a gente precisa trazer com que essas informações, né, que nós estamos disponibilizando de forma cada vez mais rápida, né, a gente precisa garantir, né, um padrão mínimo aí sobre governança de dados para a gente poder garantir, né, para a gente poder chancelar que aquela informação que eu estou disponibilizando para o meu usuário seja uma fonte de dados confiável, porque a empresa ela vai olhar aquelas informações, né, para poder tomar ou direcionar algum tipo de ação, alguma clusterização, algum tipo de segmentação de pessoas. Então, existe a importância, né, de a gente garantir essas métricas, né, de qualidade de dados, onde entra aí um papel bastante forte da governança de dados, justamente para a gente poder alinhar esses dois, essa entrega, né, que o Data Driven necessita com a parte de governança para a gente poder apoiar nessa tomada a decisão. Né? Falando a gente, né, utiliza bastante o termo de cultura data-driven, né, porque acaba sendo uma forma de aculturar novamente, né, as empresas. Acho que existe ainda um certo paradigma, né, sobre um tema, né, já data-driven, o que é, o que não é e tal. Então, esse aculturamento, né, é um ponto bastante importante, né, para a gente poder materializar isso para as empresas de forma que as empresas, né, tomem aí as suas decisões em processos, né, todos orientadas a dados. Eu acho que a gente tem visto no mercado várias empresas, né, muitas startups que já nascem dentro desse novo mindset, com essa nova cultura, né, elas acabam se sobressaindo perante algumas empresas aí mais tradicionais, justamente por causa dessa mudança, né? A cultura da empresa ela já nasce, né, com essa pegada de tomar decisão orientada a dado. Então, com isso, as empresas elas conseguem se reinventar, né, de forma bastante rápida. A gente tem visto aí nessa época de pandemia, né, o varejo, como ele conseguiu se reinventar, né, de forma muito rápida. Então,
E, né, por trás de tudo isso a gente tem uma visão de, né, entender como o comportamento das pessoas mudaram durante essa época de pandemia. Então, esse aculturamento é bastante importante para poder direcionar, né, para onde o negócio vai. E não é muito aquela questão de achismo, de feeling, né, que a gente entra dentro de uma visão onde a gente tem uma orientação a dados, onde a gente toma essas decisões orientadas a dados. Então, os dados ele acaba sendo aí a chave para essa geração de insights, né, gerar essa disrupção, né, do mercado como um todo. Acho que isso é um ponto aí bastante importante, né, que os dados ele tem tido aí um papel bastante eficiente hoje, bastante disruptivo dentro das empresas, né? Hoje as empresas elas se preocupam cada vez mais com a questão da higienização de dados, a questão da qualidade de dados. A gente tem visto um movimento bastante grande das empresas, né, buscando, né, essa qualidade de dados, porque é o dado que lá na frente eu vou utilizar para tomar decisão. Então, o dado acabou, bom, aqui acho que uma boa parte das pessoas são da área de tecnologias, né? A gente tem visto aí a área de TI como um todo crescer bastante, mesmo num ano muito difícil de pandemia, né? A área de TI foi uma área que teve um crescimento bastante significativo dentro do mercado, dado a essa questão, né, da gente de trabalhar, né, com todo esse ciclo de vida do dado para poder tomar decisões mais rápidas e mais inteligentes. Hoje, é claro que a tecnologia ela ajuda bastante, né, nesses últimos anos, né, com o advento aí de nuvem. Acho que as empresas elas começaram a experimentar coisas novas, né? Então, não tem aquela questão daquele mover, aquele monte de infraestrutura, entra a questão de aquisição de software, aquisição de servidores. Mas eu tenho um volume grande de dados, onde que eu vou armazenar isso? Eu acho que hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Tecnologia aí desses principais provedores de nuvem, onde a gente consegue, né, processar e armazenar essa informação. Então, a gente consegue fazer isso dentro de uma esteira ágil, né, o que facilita bastante o SLA de entrega do dado, né? Então, a gente acaba tendo aí alguns fatores muito positivos, né, para poder apoiar nesse processo de analytics, né, e quebrar alguns paradigmas. A gente sabe que quem veio aí desde a época da estruturação, dos grandes data warehouse, dos appliances, para poder processar esse grande volume de informação. Tivemos aí um boom na época do Hadoop. Hoje a gente usa muito, hoje a gente fala muito, né, em cloud, né, a gente consegue começar pequenininho. Acho que a gente tem diversos sabores, né, quando a gente fala de nuvem, a gente tem diversos sabores para poder criar todo esse processo, né, toda essa estrutura, e gerenciar todo esse ciclo de vida do dado, né? E aí, mais uma vez, acho que estabelecendo todo esse novo mindset, né, dessa cultura data-driven, tudo isso com governança, porque a governança ela vai querendo ou não, ela vai ajudar muito, né, os usuários de negócio a se situarem, né, saber quais são as informações que a gente tem ali, a gente vai descobrir quais são os crivos de qualidade das informações que passaram durante todo esse ciclo de vida do dado, né? Então, além de conhecer e governar os dados, a gente precisa de alguns outros stakeholders, né, que também estejam aliados a essa nova jornada, né? Claro que para tudo existe uma necessidade necessidade financeira, né? Ainda que a gente comece pequeno, né, dentro de um ambiente cloud, eu acho que quando a solução ela vai tomando corpo, vai se incorporando ali, são cada vez mais pessoas que vão utilizar, são cada vez mais processos. A gente tem visto aí as áreas que consomem as informações dentro das empresas crescerem. Então, consequentemente, eu vou ter um uso maior, né, de nuvem, seja, eu estou falando bastante de nuvem, mas no on-premise se ocorre, né, da mesma forma, né, tem vários casos de sucesso onde
a gente consegue estruturar tudo isso dentro do on-premise. Eu falo um pouco mais sobre o ambiente de nuvem, que a gente tem, hoje acaba sendo um pouco mais fácil a gente começar a experimentar, né, esses sabores dessas tecnologias. Então, por isso que existe essa questão dessa necessidade desse patrocínio. Aí a gente tem uma parte de pessoas, né, que elas precisam também estar inteiradas, elas precisam estar interessadas a sair um pouco da zona de conforto, né, onde, em muitos casos, eu consumo ali uma informação através de um dashboard ou de um relatório, pronto, né, e eu começo a investigar um pouco mais de informação, a tentar entender um comportamento, né, de como, para onde os dados vão, né, entender um pouco mais isso. Então, é muito importante também as pessoas elas serem bastante ativas dentro desse processo. E também questão, acho que de estruturação do time como um todo, né? Falando entre relações entre o negócio, né? Cada vez mais próximo aí de TI, né? A gente sempre tem, antigamente a gente tinha muito aquela rixa, né? Time de negócio não se bica muito TI, hoje a gente tem visto essa mudança aí muito grande acho que o time de TI, né, acabou descentralizando um pouco. Tem empresas que adotam, né, um pouco essa cultura onde eu tenho um ponto focal de TI dentro da área de negócio para poder apoiar o time de negócio a se interar com tudo isso. Então, cada vez mais a gente vê essa interação, né, entre os times, né, com um objetivo único, né, que é fazer com que a empresa ela consiga se tornar uma empresa orientada a dados. Né? Então, os relacionamentos são marcas, né, de uma cultura data-driven. Acho que isso é bastante importante, essa questão de ter um clima, né, propício para as pessoas poderem estruturarem, gerar aí as suas análises de informação, sobre as suas análises, né, em cima dessas informações. Tem um paper aí do Google, né, que eles lançaram aí em 2018, né, baseando em 5 pilares, né, sobre a questão da estruturação dessa jornada data-driven. Né? Então, de alguma forma, eu acabei passando um pouquinho por eles aqui, mas a gente vai detalhar um pouco mais sobre eles. Né? Então, quando a gente fala de pessoas, né, existe a gente tem aí muito uma questão hoje de RPA, a gente tem muitos processos hoje aí de machine learning que visa automatizar um pouco e poder trazer um pouco de inteligência a mais para o negócio, né? Mas a gente ainda existe essa questão de ter pessoas, né? Existe uma série de tarefas, uma série de informações que a gente consegue automatizar, mas ainda existe as pessoas elas são muito importantes para essa transformação. As pessoas elas podem ter algum insight ali no meio de uma reunião, no meio de um café. Então, isso é importante a gente trazer isso, né? Ter essa vivência, né? Acho que sessões aí, design thinking, para poder trazer algumas melhorias, né? Que a gente pode trazer dentro do ciclo operacional da empresa, né? Como é que eu vou, às vezes, olhar, né, informação para uma ótica diferente, né? Então, a Tembu, né, ela tem essa expertise, né, de pessoas também que pode ajudar em todo esse processo, né, de transformação digital, em toda essa questão dessa jornada data-driven, né, e o foco, né, da Tembu nesse apoio, né, acho que a Tembu ela tem a capacidade de percorrer por todo o ciclo de vida da informação, né, então o nosso foco é cada vez mais gerar valor ao cliente, né? Então quando a gente pensa nessa questão de pessoas, entre uma questão de ferramentas, né, mais práticas que possam ajudar no dia a dia das pessoas da empresa. Então, a questão de estruturação desses ambientes, né, da parte de infraestrutura, todo o processo de ingestão, governança, data visualization. Então, a gente consegue ajudar e também trabalhar com uma mentoria, né, de forma com que o cliente final consiga consumir, né, esse serviço e também se beneficiar do conhecimento, né, que a gente tem de outros projetos, né, e as pessoas, né, das empresas, das áreas, consomem isso da Tembu. E aí, cada vez mais, acho que o objetivo aqui é um objetivo comum, que é cada vez mais
tomar decisão orientada a dados. Quando a gente fala de processos, né, quando a gente olha uma visão bem tradicional, a gente tem aqui um quadro comparativo, né, onde a gente tem uma visão antes e um depois de uma implementação de uma cultura data-driven. Então, a gente tem uma informação aí antes de uma cultura data-driven, a gente tem os dados orientados todos em silos, né? Os dados estão divididos, pulverizados em diversas áreas, o que acaba dificultando bastante a obtenção de insight quando a gente precisa cruzar as informações. Às vezes é algo muito moroso, as áreas elas dependem, a área A depende de informação da área B, que depende da área C, e aí tudo isso acaba virando uma bola de neve, e eu acabo demorando muito, né, para eu poder tomar uma decisão, porque eu acabo gastando muito tempo, né, preparando os dados. Então, com uma cultura data-driven aqui, a gente tem todas essas informações, né, integradas, né, esses silos eles são quebrados, integrados dentro de um grande repositório de informação, né, que aqui é onde começa a surgir aí o Data Lake, né, o Data Lake House, que seria um ambiente híbrido, né, onde eu tenho o Data Lake, eu tenho meu Data House também ali. Então, a gente consegue, né, estruturar essas informações de forma que a gente consiga integrar tudo isso, e aí o time de ciência de dados, o time de negócio que vai fazer analista, né, de dados, ele consegue fazer, ele consegue cruzar essas informações e ter mais insights, né, sobre para onde a empresa vai e como ela vai, o que ela deve fazer, né, para chegar dentro desse objetivo final. Aqui a gente tinha bem uma produtividade também individual, né? Cada um olhava ali para dentro da sua caixinha. Acho que hoje a gente tem muito... hoje em dia a gente tem aí várias empresas, né, que tem aí, que montam aí as squads multidisciplinares, onde eu tenho vários perfis, né, dentro dessa squad com um único propósito, né, um único objetivo, que é ter o dado, né, disponível cada vez mais rápido, com qualidade, com governança. Então, acho que essa questão, né, da gente poder trabalhar hoje com com as squads multidisciplinares também acho que ajuda bastante nessa jornada, né? Então, eu sempre tenho as capacidades dentro da squad, então, à medida que eu preciso de uma capacidade específica, eu tenho lá o recurso para poder ajudar e interagir, para, claro, a gente solucionar algum tipo de problema de negócio de forma mais rápida. A gente tinha aí uma fila de processos, né? A gente tinha lá um monte de demandas e às vezes não existia aí uma repriorização dessas demandas. Então, quando a gente faz uma implementação de uma cultura data-driven, né, a gente tem vários processos automatizados, a gente tem a cultura do ágil também presente aqui, né, quando a gente fala de gestão de projeto, a gente tem o ágil muito próximo do dia a dia do projeto. Então, existe toda a questão de gerenciamento dos backlogs, de repriorização das atividades. Acho que isso também acaba contribuindo muito com essa mudança, né? O ágil ele contribuiu muito com essa mudança desse mindset, com a implementação da cultura data-driven, né? E antes também a gente tinha muita dependência da área de tecnologia, né? A gente vê ainda muitas empresas, né, terem essa dependência da área de tecnologia, né, da área de BI, para a questão de disponibilização de dados, de disponibilização de infraestrutura, e com a implementação, né, da cultura do data-driven, a gente acaba quebrando um pouco esse paradigma, né, e a gente tem cada vez mais dashboards interativos, onde os usuários conseguem ali brincar com as informações, gerar ali fazer o seu self-service analytics, né, onde eu vou ali, eu tenho as informações organizadas, eu tenho tudo catalogado, né, eu tenho essas informações aqui dentro do meu repositório, né, seja um data lake, seja um data warehouse, mas eu tenho isso aqui tudo governado, eu sei quais são as tabelas, quais são as informações, se eu precisar, claro, qual que é
a tabela onde eu tenho informações de clientes. Então, eu tenho lá as ferramentas de governança que apoiam nessa pesquisa, né? Então, uma vez que a tabela está lá, né, que ela foi catalogada, o analista, né, que estiver consumindo as informações, ele sabe, então está dentro desse diretório aqui, dentro dessa tabela, e aí ele segue com as análises, é claro, devido aos acessos, né, tudo isso também que a governança ela acaba trazendo, né, como benefício. Então, a gente consegue cada vez mais dar mais autonomia, né, às áreas de negócio e tecnologia, né, BI. Claro que não perdeu o papel, mas hoje em dia a gente fica fazendo análises trabalhando em processos mais avançados, buscando automatização de toda essa esteira de disponibilização do dado, né? Então, quando a gente fala sobre os assets, né, que é o que a empresa tem, né, como ativo, né? Então, hoje, né, um exemplo é o tempo de carregamento de um website dentro de um aplicativo ou dentro de uma página web, dentro de um mobile. Né? Hoje em dia, a gente tem cada vez mais os usuários, né, os consumidores, a gente está cada vez mais exigente. Né? Hoje a gente não tem muito paciência mais para ficar esperando um site carregar. Acho que quando a gente clica hoje dentro de um site, demorou aí alguns segundos a mais, né, do que os 3 segundos aí toleráveis, a gente já vai para outra. A gente quer hoje tudo muito rápido, né? Então, as empresas elas têm que cuidarem dos seus ativos, né, de forma bastante apropriada e eficaz, porque são esses assets que vão direcionar, né, se o meu cliente ele vai continuar aqui dentro da minha página, se ele vai fazer uma aquisição, se eu perder o timing de recomendar um produto dentro de uma sessão, pode ser que eu perdi de vender um produto para aquele meu cliente. Então, isso tudo precisa ser bastante rápido, tá? E bastante eficiente. Né? E quando a gente fala de dados, né, existem previsões do Gartner, né, que até 2022, 90% das estratégias corporativas mencionarão as informações como um ativo crítico, né, para a tomada de decisão. Então, por isso que é muito importante, né, a gente pensar nessa quebra desses silos, né, trazer informação. Hoje também é algo bastante comum a gente começar a cruzar informações, né, de dados externos ao que eu tenho dentro da minha empresa, informações de mídias sociais, né, informações de dados climáticos, informações de trânsito. Então, cada vez mais essas informações elas são importantes para eu poder disponibilizar isso para o meu time por exemplo, de ciência de dados, para poder gerar algum insight, né, gerar algum modelo onde eu possa baseado na geolocalização daquele meu cliente que está consumindo uma informação, posso sugerir ele até uma loja física. Então, essas informações, acho que elas estão esse cruzamento, né, dessas informações que a gente tem, o estruturado com o não estruturado, as informações de mídias sociais, a gente tem visto aí cada vez mais nessas informações importantes, histórico de consumo. Né? Então, hoje, como eu comentei lá atrás, acho que a gente tem, hoje a tecnologia, a gente consegue, né, historiar esses dados aí por longo tempo, né, com que permita com que a gente trace, né, o comportamento dos nossos usuários, né, dos nossos clientes, dos produtos da empresa. Né? Claro que se a gente olhar, né, a tendência de consumo para 2020, a gente vai ter uma certa distorção, né, das informações, que a gente sabe que cresceu muito o digital, então teve toda essa questão dessa mudança de hábito, né, porque as pessoas elas começaram a procurar coisas para fazer dentro de casa, então coisas que facilitam, né, o dia a dia. Né? Até estava olhando aqui um paper do Google falando
no começo da pandemia, aumentou cada vez mais a pesquisa por aspirador de pó, por máquina de lavar louça, por bicicleta ergométrica, por tapete de fazer atividade física em casa. Então, a gente sabe que teve essa mudança, né? Então, isso tudo vai refletir, né, daqui para frente como que a gente vai ofertar, né, como que a gente vai ofertar os produtos para o nosso cliente. Então, por isso que é importante a gente ter um histórico aí bom de informações para a gente poder ser cada vez mais assertivo, né, dentro dessa tomada de decisão. Né, e aí a gente coloca, né, na área de tecnologia, né, o Data Lake, que é um exemplo de como a gente pode estruturar todas essas informações, né, de uma maneira bastante eficiente, bastante ágil, né, e tanto essas informações de dados estruturados quanto essa parte de dados não estruturados, informações internas, informações externas, né. Eu citei agora há pouco alguns exemplos de fontes externas que a gente pode contribuir, cruzar todas essas informações aqui dentro de um Data Lake. Então, a gente, né, colocamos aqui como exemplo o Data Lake, mas isso acaba sendo um conceito, né? E por trás a gente tem aí tecnologias, soluções de mercado onde a gente consegue realizar essa estruturação desse Data Lake. Claro, resgatando, né? Acho que quando a gente fala de estruturar isso dentro do ambiente de nuvem, né, acaba sendo mais fácil para a gente estruturar o que também é não estruturado. Então, por isso que sempre nos arremete hoje, né, a gente falar sobre ambiente de nuvem, dar essas facilidades, né, que a gente tem com essa estruturação do dado e como que a gente consegue fazer isso de forma cada vez mais rápida, né? E a Tembu, a gente tem, né, alguns parceiros estratégicos, né, que justamente utilizando, né, esses parceiros, a Tembu consegue estruturar todas essas informações. Então, temos parcerias aí como AWS, Google, Informática, Cloudera, IBM, Microsoft, Tableau, OneTrust, bastante com foco em LGPD, PTC com bastante foco nessa parte de indústria, né, 4.0, a parte de IoT. Então, a gente tem esses parceiros estratégicos onde a gente entende que, com o apoio dessas empresas, a gente consegue colocar no papel essa jornada data-driven. Então, quando a gente tem essa questão dessa mudança, né, desse mindset, é muito importante a gente ter, né, acompanhar o dia a dia, né, dos colaboradores, para a gente poder... eu sei que é difícil mensurar, né, o quão as pessoas elas estão habituadas ao tema, né, ao foco data-driven, mas é importante a liderança, né, ela está bem próxima, né, do time para poder ajudar a poder tomar a decisão junto, né? Acho que o time de liderança precisa sempre ter acaba sendo um papel bastante eficiente, né, e bastante eficaz como um facilitador. Às vezes a gente tem algum problema de gap de tecnologia, que às vezes o time que está no dia a dia de projeto percebeu, né, esse gap de tecnologia. Então é por isso que é importante o time de liderança estar bastante a par, bastante no dia a dia do time de projeto, para poder pegar essa percepção, né, o quão ágil realmente eu estou conseguindo implementar essas informações. Os dados ele tem que estar de fácil acesso dentro da empresa, né? Acho que é por isso que mais uma vez, a importância da governança. Acho que a gente precisa estar tudo muito bem documentado, né? E acho que aqui a ideia é a gente... eu sempre brinco, né, que acho que a gente tem que governar sem burocratizar. Então, a gente tem que estabelecer uma governança padrão para a gente poder saber, né, quem está acessando aquela informação, se aquele usuário pode acessar aquela informação, se tem informações de dados sensíveis, né, com parte de LGPD, hoje cada vez ficou mais evidente essa questão de informações de dados sensíveis. O ambiente ele deve ser um motivador, né, propício para essa parte de inovação. Então, acho que
o ambiente de trabalho. Eu sei que agora com esse mundo de pandemia é um tanto quanto complicado a gente exigir esse tipo de requisito, mas é algo bacana, que precisa ser algo bacana, com que as pessoas elas precisam começar a pensar, né, um pouco fora da caixa. Então, às vezes, um ambiente mais descontraído leva a esse tipo de reflexão. E toda uma questão de infraestrutura, né, onde a gente... essa infraestrutura, né, acho que ela precisa ser bastante ágil também. Acho que eu gosto muito também da nuvem, porque na nuvem a gente tem ali diversos sabores, né? A gente pensa hoje muito nesse mundo de analytics, né, de estruturação dos dados, mas quando a gente precisa trazer algum tipo eu quero trazer algum tipo de aplicação diferente, algum chatbot, algum API que faz interpretação das entidades de um texto, né? Então, se a gente já está usando a nuvem, esses dados já estão na nuvem, isso acaba sendo muito mais rápido, né? Então, a nuvem, eu gosto da ideia do uso de nuvem justamente não só por, né, questões padrões de escalabilidade, elasticidade, tudo, mas eu acho que essa questão de experimentar novos sabores, né, de tecnologias, eu acho que a nuvem ela ajuda bastante, né? Então, acho que quando a gente estrutura muito bem esse ambiente, isso acaba ajudando muito nessa jornada aí data-driven, para a gente poder trazer novos insights, novas tecnologias, aprimorar o que a gente já tem, né, de forma bastante rápida e bastante eficaz dentro da empresa. Eu vou trazer aqui 3 cases, né, que veio desse mesmo paper do Google, né? Em 2017, o McDonald's lá de Singapura, eles perguntaram, né, trouxeram 3 aí perguntas importantes, né? Quais eram as lojas mais e menos movimentadas, quais eram os tempos de entregas, né, espera pelas entregas, e onde estavam os consumidores interessados em delivery naquele momento. Então, eles cruzaram, né, todas as informações, né, de forma com que eles tinham uma plataforma avançada de marketing em tempo real, então eles otimizaram as campanhas de delivery para os consumidores, né, onde a região do delivery pudesse ser mais rápida, né? Então, dado um perfil de consumo, né, dentro de uma região, se dentro de uma determinada região eu consigo ter um delivery mais eficiente, então por que não centralizar o meu foco no delivery dentro dessa região, e outra região onde eu estou conseguindo atender melhor, né, onde o meu tempo de espera de uma pessoa que está dentro de uma loja está dentro do satisfatório pela empresa, ali eu continuo focando né, no meu presencial, onde a pessoa vai lá fazer o consumo. Então, tudo isso, né, gerou um aumento de 58% de retorno, né, sobre o investimento, e aumentou 9% as vendas, né, dentro dessa loja, dado esse contexto aqui, né, e consequentemente a gente tem um índice de satisfação elevada dos nossos clientes, porque todo mundo está sendo bem mais atendido, né? A pessoa que está dentro da loja, ela está tendo... A gente sabe, né, que o McDonald's eles são muito eficientes, né, com relação ao tempo de preparo do produto, mas a gente sabe que deliveries existem outras questões de trânsito, de intempéries climáticas. Então, são informações externas, né, que a gente consegue também trazer para dentro do nosso Analytics, para poder, às vezes eu tenho uma região de uma loja que está com muito trânsito, ou está chovendo bastante, eu posso incentivar, né, fazer um marketing aqui para alguma outra loja, para poder para mudar um pouco o foco, né, do trânsito. Então, quando a gente tem essas informações em mãos, é mais fácil a gente tomar decisão, né? E essas decisões, elas são tomadas orientadas a dados, né? Então, seja a dados climáticos, a dados de consumo, ao que eu estou vendendo aqui em tempo real dentro da minha loja. O Walmart também tem um case, né, tipo, que mais da metade dos consumidores eles abandonavam o site quando o site demorava mais de 3 segundos para carregar. Tá? Então,
a gente tinha aí imagina, né, 50% dos consumidores, é um número muito grande, né, a gente sabe o quão o Walmart aí vende no mundo, né, acho que é um dos grandes, das grandes empresas aí do mundo, então, a cada segundo, né, que eles conseguiam reduzir, aumentava 2% as taxas de conversão. Ou seja, no caso aqui, né, eles enxugaram 4 segundos o tempo de atualização do site deles e, consequentemente, teve um incremento de 8% nas partes de conversões. Tá? Então, a gente vê, né, que 3 segundos hoje parece um tempo assim tão rápido, mas para a gente que está ali clicando, né, principalmente quando a gente quer realmente comprar uma coisa, se a gente percebe que tem uma loja que está com uma lentidão, hoje a gente tem, claro, um leque muito grande, né, de empresas que comercializam os produtos aí, onde a gente tem aí as fidelidades. Então, cada vez mais a gente tem essa ansiedade, né? Eu, pelo menos, sou bastante ansioso para comprar alguma coisa. Então, se um site, né, demora muito para poder abrir o aplicativo, a chance da gente seguir para uma concorrente, né, para uma empresa que também comercializa o produto é muito grande. Então, no caso deles aqui, com essa redução, né, de 4 segundos, eles aumentaram a 8% a taxa de conversão das pessoas que estavam realizando uma navegação dentro do site deles. Tá? Então, imaginem hoje, né, 2020, com o ano aí que tudo virou digital, né? As empresas que perdem esse tipo que não ficam, né, ali monitorando, entendendo, né, o comportamento de um cliente dentro de um site, acompanhando os cliques, fazendo recomendações de produto, né? Então, se a gente tiver algum erro aí, por exemplo, numa recomendação de produto, a chance de eu vender alguma coisa é bastante difícil. Então, por isso que é importante a gente ter sempre os dados aliados, né, a essa tomada de decisão. É um próprio case do Google, né? O Google, por si só, ele já é uma empresa aí, que sempre tomou, né, decisões orientadas a dados. Então, eles começaram a criar um RH, né, mais inteligente dentro da empresa, né, para poder acompanhar, né, entender o perfil das pessoas, né, e tomar cada vez mais decisões orientadas a dados, né? E através dessas pesquisas, né, que eles fizeram, e através dessas perguntas, né, dessas perguntas-chave que elas foram fazendo com os colaboradores, eles tiveram um resultado dizendo que onde os gerentes, né, tiveram os melhores, onde os gerentes eram mais felizes, eram mais bacana, o time como um todo, né, era mais performático, o time era mais feliz, todo mundo trabalhava mais engajado, né, dentro daquela área onde eu tinha um líder que era uma pessoa que estava mais ali acompanhando no dia a dia, né? Então, fazendo um link, né, com o que eu disse anteriormente, que a liderança, né, na parte, quando a gente fala de pessoas, é um papel bastante importante, né, dentro dessa jornada data-driven, né? A Amazon, né, acho que a Amazon, acho que é uma empresa aí que tem se destacado, já se destacava, né, dentro do comércio eletrônico, e sempre foi aí um sucesso de vendas, né? Então, mas eles também, né, tomaram decisões, né, que olhando, né, carrinhos de compra, taxas de clique, aberturas, né, de e-mail marketing, né? Então tudo isso, todas essas informações eles integraram tudo isso para poder cada vez mais
direcionar produtos àquele segmento de pessoas. Acho que isso é algo que acho que várias empresas elas fazem, né? Acho que hoje, quando a gente entra dentro dos e-commerces, hoje a gente tem todos os mapas de calores para identificar onde as pessoas estão indo, como está sendo a experiência do usuário, né, dentro do meu site, mas tudo isso por trás eu tenho dados, né, para fazer a parte de recomendação de produto. Hoje uma boa parte das empresas, né, elas têm recomendação de produtos. Eu às vezes, navegando assim, né, tem umas recomendações de produto que tipo, não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando dentro do site. Mas tem algumas lojas que são bastante eficientes, né, que realmente, às vezes, ele te traz ali uma informação, fala, mas será que realmente eu vou precisar disso? Mas te leva à dúvida, né? Se você, ele já traz selecionado, né, dentro do seu carrinho de compra, então você fica ali na dúvida, será que realmente eu estou precisando disso? Mas a gente tem visto que cada vez mais as empresas, elas, né, principalmente esses e-commerces, né, eles tempo que a pessoa ela fica dentro do site, quanto tempo que eu consigo prender a pessoa dentro do meu e-commerce, se eu fechei lá o meu navegador, passa-se um tempo, eu recebo um e-mail dizendo, olha, seu produto que você estava olhando continua aqui no seu carrinho, ou passa uma semana, o produto que você estava olhando entrou em oferta. Então, todas essas informações, né, essas empresas elas estão observando, estão acompanhando, né, o nosso comportamento para justamente poder cada vez mais aumentar a conversão, né, e cada vez vender mais produtos. Né? A Southwest Airlines também, né, hoje ela é uma das maiores companhias aí do mundo. Em 2019 ela foi a quarta, né, entre as empresas de baixo custo, né, das quarta melhor do mundo, né, então eles usaram, né, informações para poder, e a parte de fidelização, né, como dos clientes, para poder trazer cada vez melhores tarifas, né, melhores valores de passagem, e oferecer cada vez mais para o cliente, né, uma experiência mais bacana, né? Não é simplesmente você... hoje em dia, né, a gente tem essa parte de fidelização aí das companhias aéreas, isso é algo bastante comum, e querendo ou não, a gente acaba se fidelizando, né? Eu acho que quando a gente tem uma empresa que traz uns benefícios bacanas para a gente, né? É claro que a gente acaba se fidelizando quando a gente tem um atendimento bom, né? Quando a gente tem esse atendimento personalizado, é bacana, né, para o cliente, né, para nós. Quando a gente tem esse atendimento individualizado, isso é um motivador, né, para a gente poder seguir com aquela empresa que a gente costuma utilizar, seja para qualquer tipo de segmento. Então, a Tembu, né, consegue ajudar, né, em toda essa fase da jornada Data Driven, né, seja para fazer uma atividade de assessment, onde eu identifique o grau de maturidade da minha empresa, né, para o quão bem preparado eu estou para essa jornada data-driven. Tá? Então, a Tembu ela consegue ajudar. A minha apresentação parou ou não? Não, né? Espero que não. Não, parou não, Toninho. Beleza. Então, análise de requisitos, né, para a estruturação desse repositório, onde a gente visa a parte da integração de todos esses silos de dados, né, dentro de um ambiente dentro de um ambiente centralizado, né, onde eu tenho ali as informações ali muito bem dispostas, muito bem catalogadas, com qualidade de dados. Toda a questão de sustentação e evolução de solução, né, nós temos todo um time
utilizando bastante abordagens, né, já para apoio à tomada de decisão, definições de requisitos de soluções para a parte de Data Analytics, para atender às necessidades do usuário final. A gente trabalha com toda a parte de licenciamento de software, seja on-premise ou cloud, toda a parte de instalação, implementações de soluções em nuvem, trabalhamos com tudo. Hoje em dia, a Tembu, tudo que nos arremete aí ao ciclo de vida do dado, né, a Tembu ela tem uma capacidade, né, tem um pilar específico de atendimento onde a gente consegue viabilizar junto com vocês essa estruturação dessa jornada data-driven. Pessoal, eu queria agradecer, acho que a gente tem um tempo, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto para poder contribuir, fiquem à vontade. Nós estamos à disposição aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui, Antônio. Você está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, Renato. Beleza. Deixa eu colocar uma questão aqui. Lá atrás, quando nós tínhamos o BI tradicional, né? Nós desenvolvíamos lá os indicadores gerenciais, né? E as empresas, elas tinham uma metodologia lá chamada Balance Scorecard. Uhum. Não sei se você lembra disso aí, né? Acho que Lembro. A galera trabalha com BI aí, deve lembrar bastante, né? Sim. Então, assim, o que era o Balance Scorecard? Eu vou pegar um exemplo, assim, bem básico, tá? Vamos pegar aí, por exemplo, uma empresa como a Porto Seguro, né? A Porto Seguro, ela tem, assim, um posicionamento estratégico no mercado que é, por exemplo, excelência operacional. Ela quer oferecer o melhor serviço do mercado para os seus clientes. E como ela faz para monitorar se essa estratégia que ela tem no mercado, se esses objetivos serão atingidos? Ela monitora indicadores de call center, né, para ver se não está tendo reclamação, tempo de atendimento, o cara ligou no guincho, se está chegando rápido. Então, ela precisa monitorar se essa excelência operacional que ela está oferecendo está sendo atendida, né? Então, assim, a minha dúvida assim, eu não consegui entender o que é realmente o data-driven, né? Porque, por exemplo, você deu um exemplo aí do McDonald's, né? Que mede lá o tempo de entrega, tal. Eu não consegui captar onde é que está a diferença, entendeu? Porque é a mesma coisa ou do Balance Scorecard ou tem algo a mais, assim? Não, eu acho que assim, Renato, acho que o Balance Scorecard ele era utilizado para tomar decisão, né? Olhando muito os indicadores de BI. Eu acho que hoje a gente tem novos tipos de informação. Por exemplo, a gente tem informações de mídias sociais que podem ser utilizados para poder apoiar nessa tomada de decisão. Eu acho que a gente tem esses indicadores, tanto é que esses indicadores que você comentou, eles continuam até hoje. Né? A gente com certeza, uma Porto Seguro, ela também usa esses indicadores para tomar decisão. Acho que hoje a gente tem isso, né, esses indicadores, numa granularidade talvez mais baixa. Eu acho que a gente tem o tempo de processamento, né? Às vezes a gente tinha lá um indicador, era mensal, um indicador diário. Eu acho que hoje a gente tem esse indicador de forma disponível, mais rápido, né? Acho que essas informações de dados externos à companhia, acho que ela acaba ajudando bastante nesse apoio à tomada de decisão. Eu acho que a gente tem machine learning também, né, onde a gente consegue poder conciliar, né, o meu BI com alguma previsão, né, orientada a dados, né? Por exemplo, eu tenho alguma predição sobre vendas, né? Olhando no meu passado, eu tenho uma predição de como vai ser o meu semestre. Então, acho que a gente tem novos tipos de informações, né? Acho que principalmente aí a gente vê a área aí de ciência de dados crescendo cada vez mais, e eu acho que trazendo novos tipos de indicadores, né? Claro que a gente tem a gente tem a formação base, né, que vem desse scorecard,
e a gente tem uma análise mais avançada, né, cruzando mais informações, que antigamente elas não eram vistas, às vezes eu tinha algum indicador ali que acabava nem sendo utilizado para apoio à tomada de decisão, e hoje a gente tem machine learning compilando tudo isso, né, esses modelos de machine learning, utilizando, né, combinando cada vez mais variáveis, trazendo um histórico muito maior de informação para poder contribuir cada vez mais. Eu acho que assim, a tomada de decisão que existia antes, os indicadores, eles continuam até hoje, né? Às vezes isso não vai mudar. Eu acho que é trazer essas novas inteligências, né, com machine learning, por exemplo, mais uma vez, a área de mídias sociais. Hoje a gente tem informações aí de pesquisas do Google, a gente tem Reclame Aqui, então todas essas informações, né, externas, a gente consegue acompanhar e compilar tudo isso dentro desse grande repositório e vai contribuir ainda mais para essa tomada de decisão. Eu acho que a tomada de decisão que você comentou, ela ainda existe, né, que hoje acho que a gente tem mais informações ainda para poder suportar e melhorar a eficiência dessa tomada de decisão. Tá? Não sei se você respondeu a sua pergunta. Beleza, respondeu sim, cara. Beleza. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não tem nada no chat. Se não tiver, então a gente já vai finalizar. Então, Toninho, pode fazer as considerações finais, então, por favor. Bom, pessoal, mais uma vez, acho que queria agradecer aí a participação de todos. Na disponibilidade, eu acho que fico aqui aberto, né, a Tembu como um todo, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, fiquem à vontade a nos esclarecer, e obrigado e um abraço a todos.